dia aos ouvintes da Rádio Campo Maior de Xaramubim, especialmente aos ouvintes do programa Sindicato em Destaque que passamos a apresentar a partir de agora. De antemão, abraçar os nossos amigos e amigas que nos escutam através da FM de São Miguel, que retransmite o nosso programa. Abraço aqui o meu amigo e irmão Adailton Bandeira, o Igor e o Celedônio, que está aqui nos estúdios acompanhando o programa. Hoje traremos algumas notícias sobre gritos excluídos e outras informações importantes para os nossos servidores. Hoje, sábado, dia 7 de setembro, se comemora mais um aniversário de independência do nosso país, que aconteceu em 1822. Pelo Brasil hoje está espalhado por nosso território muitos gritos excluídos. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Sindicato em Destaque, editorial. Aqui é um maestro. Aqui é um maestro. Vamos ver isso aqui que é bom. Comemora-se em todo o país o Grito dos Excluídos, que este ano está confirmado em mais de 157 cidades. A classe trabalhadora, convocada pela CUT e demais centrais, vai se juntar às mobilizações do 25º Grito dos Excluídos, que acontece todos os anos no dia 7 de setembro. Todos juntos em defesa da vida e por um mundo melhor. Os atos também vão alertar quanto à insustentabilidade do modelo econômico capitalista. Este sistema não vale. Lutamos por justiça, direitos e liberdade. É a palavra de ordem. Estamos unidos em uma agenda de mobilizações para derrotar este projeto de reforma da Previdência que está tramitando no Senado, nas ruas e no Congresso Nacional. Vamos nos somar aos gritos dos excluídos, porque entendemos que a luta nas ruas também é fundamental, disse o secretário da CUT, Sérgio Nobre. A CUT e as centrais já estão se organizando para 20 de setembro, em todo o país, um dia de mobilização nacional em defesa da aposentadoria, educação, do patrimônio público, da Amazônia e do emprego, ressalta Sérgio. A pauta pelos direitos e por um país mais justo e para todos está unindo e mobilizando brasileiros e brasileiras de todos os cantos do país. Segundo o mapa interativo popular produzido pela Comissão Justiça e Paz, com apoio da CUT, da Coordenação Nacional do Grito dos Excluídos e várias outras entidades, já estão confirmados atos de mobilização em 157 cidades, em todas as capitais de todos os estados brasileiros, no dia da independência do Brasil. Se você quiser participar e precisar saber do local de concentração, horário, é só procurar nas páginas da internet de acordo com os sites. Bom, os trabalhadores e as trabalhadoras vão para as ruas defender direitos, protestar contra a reforma da Previdência e a destruição da Amazônia, e também denunciar o governo de Jair Bolsonaro do PSL, que em 8 meses de mandato nada fez para aquecer a economia e gerar emprego e renda. Muito pelo contrário. Tudo o que anunciou é prejudicial ao Brasil e aos brasileiros, como a venda de 17 estatais, o ataque aos programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, e o fim das aposentadorias para milhões de pessoas. Os estudantes, que confirmaram que vão de roupa preta e rostos pintados de verde e amarelo, vão protestar contra o desmonte da educação pública e contra a destruição da Amazônia. Segundo a União dos Estudantes, a UNE, a ideia é manifestar luto em relação às políticas do governo, sem abandonar as cores da bandeira nacional, mas protestando contra a fala de Bolsonaro, que pediu para todos se vestirem de verde e amarelo no dia 7. As Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, formadas por mais de 100 movimentos sociais, também estarão nas ruas. Bom, nós queremos também assim dizer que, para nós, população brasileira mais pobre, é um grande desafio hoje sair às ruas no 7 de setembro. Porque, na verdade, a gente sabe que desde a instalação desse governo,
tem acontecido um desmonte da máquina pública brasileira. Bem rápido. Que é? Repetimos depois. Então, de acordo com o que a gente tem acompanhado pelos meios de televisão, a imprensa escrita, a imprensa falada, assim, a cada dia que passa, o nosso presidente, ele faz alguma coisa para evitar ou para tentar tirar dos trabalhadores e trabalhadoras os direitos conquistados desde a Constituição de 1988. Então, algumas coisas já se perderam. E, ainda para piorar as coisas, a gente está ficando cada vez mais mal visto no interior por conta de um presidente inconsequente, que parece que subiu ao poder simplesmente para brincar de ser presidente. Aliás, o que ele faz nem brincadeiras que um chefe de Estado deveria fazer, né? As falas cada vez mais contundentes fazem com que o povo brasileiro sirva de chacota pelo mundo afora. Como é que nós elegemos um sujeito sem a menor preparação? Então, o 7 de setembro é esse momento também importante para que a gente diga não a tudo isso que está acontecendo. Por isso que em todos os cantos do país está ecoando o grito dos excluídos. E a gente entende que cada dia mais vai ser mais forte, porque continuar como estamos, não tenhamos dúvidas, a maioria da população brasileira vai estar excluída de todos esses direitos que hoje nós temos. Roubaram meu amor pelo Brasil, tiraram minha paz e ninguém viu. Levaram do meu bolso a carteira, a ordem e o progresso da bandeira. Roubaram do museu a velha tela, a moralidade da novela, a imparcialidade da imprensa, o simples cidadão, a consciência. Roubaram a liberdade de expressar, a privacidade do celular, a honestidade do Congresso. Cobraram neste circo meu ingresso, roubaram o meu time na final, compraram o juiz e o tribunal, roubaram a poesia da canção e os ideais da revolução. Então tá tudo certo, quer morrer. É o 24. Então tá tudo certo, o que é correto já não vale mais. É a ordem do universo no Brasil. Eu acho aqui uma coisa mais Roubaram o remédio do hospital, a verdade do espaço eleitoral. Roubaram a galinha do quintal, compraram a manchete do jornal. Roubaram as grades da prisão, botaram nas janelas no portão. Tudo roubaram a pátria amada e a futilidade é idolatrada. Roubaram a consciência ambiental e o verde já não brota no quintal. A água poluída já não presta. Levaram a madeira da floresta, tiraram a vida de inocente, soltaram porque era adolescente. Roubaram a confiança na polícia, armaram um esquema com a milícia. Então tá tudo certo, é correto, já não vale mais. É a ordem do universo no Brasil. Notícias sindicais. Bom, são 11 horas e 44 minutos. Bandeira, antes das notícias, vamos chamar o nosso presidente Valíris Rodrigues, que está na ponta da linha, para falar um pouquinho para a gente sobre ontem, né, o Grito dos Excluídos e o tal do desfile do 7 de setembro que ocorreu este ano, tarde e noite, deste dia 6 de setembro. Então, Valíris, bom dia, seja bem-vindo ao programa, companheiro. Bom dia ao Brasil, Pedro Igor, Bandeira, e a todos os ouvintes do programa Sindicato de Destaque. Então, ontem um grito foi dado na terra de Conselheiro, né, alusivo ao dia 7 de setembro. Um grito pelos direitos trabalhistas que estão sendo retirados. Um grito pela educação pública, gratuita e de qualidade, que está sendo destruída. Um grito pela Amazônia incendiada pela ganância do agronegócio.
Um grito pelos indígenas, pelos quilombolas, pelas mulheres, pela população LGBT, pelo desempregado, pelos jovens da periferia. Um grito por quem, negro, pobre e nu, tem seus próprios gritos abafados pela mordaça, enquanto é aceitado no supermercado. Um grito que é, sim, por independência ou morte, como se costuma celebrar no Dia da Pátria, mas por uma independência real, para todos e todas, numa sociedade mais justa, humana e fraterna. Vida em primeiro lugar é o tema desse 25º Gritos Excluídos, e que tem ainda como lema: esse sistema não vale, lutamos por justiça, direitos e liberdade. A mobilização que acontecerá em todo o Brasil é promovida pelas pastorais sociais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, apesar de não termos percebido a presença, né, desse segmento no ato de ontem. Com o apoio das frentes populares Brasil Popular e Povo Sem Medo, das centrais sindicais e dos movimentos sociais. É o grito de dor pelos aflitos, cuja intenção é fazer um contraponto reflexivo às comemorações da independência do país, relacionando com a vida concreta do povo brasileiro que enfrenta múltiplas formas de exclusão. Nós tivemos ontem algumas frases, gostaria aqui só de lembrá-las. Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda, do Paulo Freire. Projeto Futurice é o fim da democratização das universidades públicas, avalia o reitor da UFC. Não deixaremos o Estado matar a universidade pública. A liberdade é um dos princípios da democracia. Trabalhadores na rua é o único caminho para assegurar direitos. O Brasil é nosso, contra as privatizações em defesa do emprego e do nosso futuro. Lutar por direitos não é crime. Então, essas e outras foram as faixas descartadas que nós fizemos uma exposição ontem aqui na Terra de Conselheiro. Só que nós não poderíamos também deixar de falar sobre o sistema, que também não vale em Quixeramobim, pois lutamos por concurso público com quantidade de vagas reais. No ano passado, de acordo com o relatório gerencial do TCM, havia mais de 1.000 contratos temporários. E quando se abre um concurso, para um pouco mais de 180 vagas. Reajuste dos aposentados e pensionistas do QUIPREV, que ganham acima do mínimo, que estão com mais de 3 anos sem reajuste. A insalubridade, que a lei foi aprovada há mais de 2 anos, até hoje não foi implementada ainda pela gestão municipal. Reajuste para todos os servidores que ganham acima do mínimo, que estão há mais de 10 anos sem reajuste. Ampliação permanente da carga horária para professores e servidores da saúde, com carga horária de 20 horas semanais. Tem vários professores e alguns servidores da saúde. Mesa permanente de negociação para sentar, pois não aceitamos mais esse discurso: está faltando recurso e tal. Vamos sentar, né? Vamos abrir a caixa preta, vamos ver os recursos, porque nós temos o acesso aos recursos dos repasses federais e estaduais, né? Alguns, né, aqueles lá, mas os repasses federais. Mas nós não temos, até porque a própria prefeitura não dá muita publicidade, nos impostos que são gerados no município, como IPTU, ISS, ICMS e outros mais. Então, para podermos sentar, sim, isso é uma mesa, né, permanente de negociação. Plano de carreira e remuneração para todos os servidores. Uma garantia da administração de que quando os recursos do precatório do Fundeb chegarem em Xeramobim, se 60% irão para os seus legítimos donos, que são os professores, né? Então, o povo trabalhador é quem constrói a riqueza desse país e precisa ser respeitado, ter seus direitos garantidos. Estou olhando aqui, companheiro Brasil, demais servidores e ouvintes. Temos aqui o orçamento federal executado, já pago em 2018, de um total de 2,6 trilhões de reais. Deste valor, o montante
da educação, 3,62%. E o governo ainda quer cortar ainda. A saúde, 4,09%. E para pagar dívidas públicas, né, para amortização das dívidas, e ninguém sabe quem são, a quem o Brasil paga essa dívida, consome 1,060 trilhões, né? Isso do orçamento de 2018. Né? Então, é contra isso. Esse sistema não vale. O sistema onde quem tem uma moto paga o seu IPVA, mas quem tem uma aeronave que vale 70 milhões de dólares não paga um centavo. Então, esse sistema, ele não vale. O sistema onde a carga tributária no país chega a quase 37%, mas 51% dessa carga tributária é sobre consumo, e deveria ser em cima de rendimentos, né, e patrimônio, e não em cima de consumo. Porque, na verdade, quando faz isso, uma pessoa que ganha R$700, que ganha 7 mil, que ganha 100 mil reais, paga o mesmo valor. Né? Então, esse sistema não vale. E com relação, Brasil, à alteração que teve, né, no desfile cívico aqui de Xeramubim, né, que, como você frisou muito bem, foi tarde e noite, né? Porque nós tivemos conhecimento, Brasil, que teve escola que convocou os professores e alunos para estar na escola 1 da tarde, outras 2 horas, outras 3 horas da tarde, né? E começaram a chegar, tivemos uma escola chegar 2 horas, chegar 3 horas na praça e aguardaram até 6 horas para o início do desfile, que mais ou menos começou 6 horas. E a previsão era de 4 horas da tarde. Portanto, começou aproximadamente com 2 horas de atraso. Né? Isso eu estou falando de criança de 6, 7 e até criança de creche. Essas daí foram os primeiros, né? Mas nós percebemos ontem, lá aguardando, que tinha crianças pré-adolescentes que por volta de 10 horas da noite ainda estavam lá. E tinham chegado na praça cedo, né? E nós não vimos ser oferecido lanche para essas crianças. Tomei conhecimento também que a distribuição da água foi bastante limitada, né? E essas são as críticas que nós temos, né, para fazer em relação a esse horário. Conversei com alguns professores, uma pequena parte acha que é melhor o desfile acontecer à noite, mas às vezes a maioria acha que não, prefere de manhã, né? Mesmo em tese, o sol sendo mais quente, mas se vocês lembram que as crianças chegaram ali na via paisagística às 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, e ficar até 10 da noite, né? Até 5 horas o sol estava bastante quente, né? Então, a maioria dos professores que nós consultamos prefere que esse desfile seja pela parte da manhã, né? E, diante do exposto, nós esperamos que no próximo ano a administração reveja este horário para a realização do desfile cívico, bem como a otimização das apresentações das escolas. Estava demorando muito. Você vê que nós tivemos apenas uma escola de estado que participou, mas, em média, como vocês lembram, começava por volta de 7h30, 8 horas, e às vezes terminava até 12h30 mais ou menos, em média 4 horas. Ontem começou um pouco, por volta de 6 horas, e até 11 horas da noite, que nós nos apresentamos, terminamos lá nossa apresentação, era 11h45, e nós também tínhamos crianças participando do ato, que vieram dos assentamentos, né? Então, quer dizer, começou 6 horas, e nós desfilamos por volta de 10h45, 11 horas, e tinha gente desfilando aí, quer dizer que o desfile demorou mais do que o de costume, né? E realmente foi bastante massacrante para as crianças, porque tivemos notícias de crianças, alguns alunos da fanfarra passaram mal, 4 ou 5 alunos de uma fanfarra de uma escola específica. Por quê? Porque a criança havia almoçado 11 horas e já era 10 da noite. Né? Então, essa situação aí foi bastante desagradável e nós esperamos que a administração seja sensível
a situação dos alunos, dos familiares e dos profissionais, né? Que pode ser que algum, né, que esteja trabalhando com criança, que não seja professor, né, que concorde, que aceite, né, que acha melhor à noite. Né? Mas temos que observar o que a grande maioria acha, né, os professores e dos familiares, e sem falar que 11 horas da noite, 10 da noite, você via crianças, professores, indo procurar ônibus de um local que eles saíram da via paisagística para ir, uns para ir pegar o ônibus ali, aquele posto ali já próximo do hospital. Então crianças de 10, 11 horas andando por volta de 11 da noite. Então isso é muito perigoso e coloca em risco a vida das crianças. É que nós esperamos que no próximo ano seja revestido, que volte para o horário da manhã, que comece pontualmente no horário que foi determinado, que otimize as apresentações, que tem sim condição de fazer o desfile começando às 7 horas e terminar por volta de 10h30 da manhã, né, causando o menos de transtorno, né, para os professores, para os alunos envolvidos no ato. Ok, companheiro Brasil? Ok, Valíris, muito obrigado pela sua participação. Só reforçando uma outra coisa, toda vez que passava, a gente observou isso no ato ontem, uma fanfare demorava cerca de 20 a 30 minutos numa apresentação em frente ao palco. Então, parece que as nossas escolas estão entendendo que o desfile de 7 de setembro vira a Sapucaí do Rio de Janeiro para fazer exibicionismos, né? Vamos tirar um momento para que essas fanfarras se apresentem, um espaço interessante, mas durante o desfile é terrível, porque demora demais, tem muitas crianças, como o Valíris já frisou, alguns chegam a passar mal por conta disso. Vamos rever e, que sabe, no próximo ano façamos um desfile mais organizado e sem maltratar tanto as nossas crianças. Bom, já são 11 horas e 57 minutos, já chegando aqui ao final do programa. Rosa do sindicato já chegou, mas ela vai me dar um tempinho aqui para fazer umas outras coisas, né, Rosa? Bom, notícias sindicais sobre pagamento. Nesta semana, dia 3, foram pagos Gabinete, Administração e Finanças, Controladoria, Procuradoria e Ouvidoria. Segundo a Secretaria de Administração e Finanças, amanhã, dia 7, que é hoje, na verdade, não está previsto nenhum pagamento. E a previsão de pagamento para os aposentados que prévio será próximo dia 11 de setembro, portanto, quarta-feira próxima. Então, os nossos aposentados, eles só vão receber na próxima quarta-feira, segundo a previsão aqui do sindicato. Bom, nós temos também uma outra assembleia que acontecerá nos próximos dias, né, uma assembleia específica com nossos motoristas, tá? Essa assembleia, ela vai acontecer no dia 14 de setembro, às 8 horas da manhã em primeira convocação, ou 8h30 em segunda convocação, com qualquer número de pessoas, tá? Então o sindicato está convidando os senhores motoristas do município para participar dessa assembleia. E será discutido as seguintes temáticas: a defasagem salarial, diárias, horas extras, adicional noturno e insalubridade. E ainda assuntos gerais. Sindicato em destaque. Que é filho? A música. Aquela lá, né? Soltou, filho. Vai começar a cantoria. O mote é: quem manda nesse país detesta trabalhador. Mata aí. A lapada, a lapada. Quem manda nessa nação vive fazendo besteira, aprende a passar rasteira e a derrubar cidadão. Não gosta de educação, não respeita professor, não sabe o que é amor, nem quer ver ninguém feliz. Quem manda nesse país detesta trabalhador. Quem manda no operário lhe causa dor e desgosto, porque não reduz engosto para o pequeno empresário. Não tem projeto bancário pro pequeno agricultor, uma praia
arranca só da força e atua na raiz. Quem manda nesse país detesta trabalhador. Bom, eu quero terminar o programa aqui recitando uma poesia de um companheiro nosso, cearense, né, que atualmente é professor na Universidade Federal de Bacabal, no Maranhão, que é o professor Paulo Roberto. Ele esteve com a gente agora essa semana no encontro dos educadores do campo, no assentamento quieto, na escola João Sem Terra. Então, um abraço a todos os companheiros e companheiras que fizeram parte desse grande evento. E o Paulo, além de professor, também é um grande poeta. Ele escreveu uma poesia aqui pequena que eu vou ler para vocês, para terminar o nosso programa. Tenho olhado encabulado toda essa esculhambação dos direitos conquistados, rasgados da Constituição, nossas riquezas pilhadas, nossa moral humilhada e a mentira espalhada aos 4 cantos do mundo, vendo intolerância e dividir a nação, entregar nossas riquezas, nossas terras para o estrangeiro e ainda cortar o dinheiro que vai para a educação. Diante de tal desmando, aumenta em minha ciência. Isso é obra de um jumento amontado pelo cão. Tenham santa paciência. Como é que não vamos falar? Não podemos aceitar este ato sem noção, de negar à população o direito de estudar, seja pobre, seja negro, gay, comunista ou cristão. Todo mundo é cidadão e precisa se educar. Só negar a educação é um tiro no escuro, é abortar o futuro, deixando o país ao léu. Isso é a obra do céu, é a arte da coisa ruim, do capiroto chifrento. Isso é obra de um cão amontado no jumento. Então essa é a poesia do nosso amigo Paulo Roberto. Eu sei que ele não está nos escutando, ele deve estar em Fortaleza ou no Piauí, mas Paulo, um grande abraço, companheiro. Você é muito importante na nossa luta, nos representa muito bem como professor. Um grande abraço. E Bandeira, já são 12 horas e 2 minutos, quase 12h03. Estamos chegando ao final do programa Sindicato em Destaque. Queremos agradecer a audiência de todos os companheiros e companheiras que nos escutam. Lembrando a você que o sindicato fica aqui na rua Dias Ferreira, número 103. Então, qualquer dúvida, nos procure e apareça para a gente tirar suas dúvidas, tá? Então, agradecer a Leilton Bandeira, que esteve aqui na técnica, ao Igor, que esteve aqui no trabalho de cinematografia, né, gravando tudo, para daqui a pouco você ter a oportunidade de quem não assistiu o programa, acompanhar pelas redes sociais. Um grande abraço. Hoje, na apresentação do programa Ailton Brasil, e o programa Sindicato em Destaque volta no próximo sábado, dia 14 de setembro. Um abraço a todos e todas.